Galera, eu tenho uma novidade para você. Porque às vezes você pode pensar assim, Valério, aprendemos o artigo definido e aprendemos o artigo indefinido. Aí muitos alunos deparam com as expressões o, a, os, as. E eles pensam que o, a, os, as sempre serão artigo. Cuidado! O, a, os, as, para ser artigo, tem que literalmente acompanhar um substantivo dentro de um contexto. Quero apresentar para você agora o, a, os, as, não como artigo, mas como pronome substantivo demonstrativo. Vem comigo, na tela. Olha só, queridão. Eu chego para você e coloco o seguinte, ó. Pronome substantivo demonstrativo, ó. O, a, os, as, precedendo um de ou precedendo um que, o, a, os, as, precedendo um de ou precedendo um que, o, a, os, as, a classe gramatical não é artigo. Será um pronome substantivo, porque vai substituir o substantivo, no caso, demonstra, será demonstrativo. Aí, nesse caso, esse o pode ser substituído, ó, por aquele, ó, pode ser substituído por aquele. Esse a pode ser substituído por aquela. Olha lá. Esse o também pode ser substituído por aquilo. Tudo é contexto, tá? Esse os pode ser substituído por aqueles, ó, aqueles. Esse as pode ser trocado por aquelas. Então é o contexto, Valério? Sim. Mas presta atenção na estrutura, abençoadinho. Toda vez que esses termos, o, a, os, as, precederem a preposição de ou pronome relativo que, e forem iguais aos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquilo, eles deverão ser classificados como pronome substantivo demonstrativo, ó. Não é artigo. Entretanto, os gramáticos Evanildo Bechara e Celso Pedro Luft, o saudoso Celso Pedro Luft, consideram esses termos como artigo, diante de um substantivo implícito. Dá uma olhadinha aqui para cá. Aí você fala, professor, e aí? O, a, os, as, precedendo a preposição de, precedendo o pronome relativo que, os gramados consideram como pronome substantivo demonstrativo. Não obstante, Evanildo Bechara e Celso Pedro Luft consideram como artigo. Aí você chega para mim e me diz, e aí, como é que eu faço? Você vai considerar sendo pronome substantivo demonstrativo. Aquilo que as bancas vêm colocando nos certames. Veja bem os exemplos, ó. Olha os exemplos que aqui estão, queridão. Vem comigo aqui, ó. Entre as cuecas, lembrando que esse entre é uma preposição essencial, esse as é um artigo, e o artigo definido deve acompanhar o substantivo, ó. Entre as cuecas, comprei a de algodão. Eu tenho um a precedendo um de, ó. Tem um a precedendo um de? Sim. A função desse a aqui não é artigo. Para ele ser artigo, tem que acompanhar o substantivo. Então, não acompanha o substantivo. Veja que esse a aqui, ó, eu posso trocar por aquela, ó. Posso trocar esse a por aquela? Entre as cuecas, comprei aquela de algodão. Ah, professor, o, a, os, as, precedendo a preposição de, precedendo o pronome relativo que, se eu puder trocar esse o, a, o, as por, olha lá, se eu pudesse ser trocado por aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, esse a aqui, ó, não é artigo. Qual é a classe gramatical desse a, Valério? Ele é um pronome.
Então, esse a nasceu também pronome? Sim. Só que esse pronome, ele vai substituir o substantivo cuecas, ó. Então, para não ficar prolixo, para não ficar rebuscada a frase, ó, entre as cuecas, comprei a cueca de algodão. Olha como é que ficaria repetitivo. Entre as cuecas, comprei a cueca de algodão. Ficaria repetitivo. Então, para evitar essa repetição desnecessária e deixar o texto mais conciso, mais objetivo, mais coeso e mais coerente, eu uso os pronomes o, a, os, as. Então, esse a é pronome. Pronome que substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantiva. Pronome porque o a, o, as tem função de pronome. Substantivo porque ele substitui o substantivo dentro de um contexto. Mas esse a é igual àquela, demonstra. Está demonstrando esta camisa, esse rapaz. Então ele é um pronome substantivo que tem a carga semântica, que tem o sentido de demonstrar. Então ele é demonstrativo. Os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Olha lá. Então esse a é o que, Valério? Pronome substantivo demonstrativo, ok? Agora, olha a de baixo, queridão. Entre as camisas, esse entre continua sendo uma preposição. Esse as é um artigo, ele acompanha o substantivo. Entre as camisas, comprei as que eram de algodão. Eu tenho o quê? Eu tenho um as precedendo o quê? Sim. Eu tenho um as precedendo o quê? Troca esse as por aquelas. E veja se dá no contexto. Entre as camisas, comprei aquelas que eram de algodão. Posso, Valério? Eu posso trocar. Então, se você pode trocar, esse as aqui, ó, ele é chamado morfologicamente de pronome, e é um pronome porque o a, o, as tem função de pronome. Só que esse as substitui o substantivo o quê? Camisas. Então, ele é um pronome substantivo demonstrativo. Muito bem, querido. Entre as camisas, comprei aquelas que eram de algodão. Então, o, a, os, as, precedendo de. O, a, os, as, precedendo o quê? Qual é a classe gramatical? É artigo? Não. É um pronome substantivo demonstrativo. Embora os gramáticos Evanildo Bechara e Celso Pedro Luft consideram como sendo o quê? Artigo. Vem que vem. Mais uma, professor. O presidente é honesto, mas existe o que não é. Eu tenho um o precedendo o quê, ó? Esse o aqui, ó, eu posso trocar por aquele. O presidente é honesto, mas existe aquele que não é. Aquele quem? Presidente, ó. Tá retomando, ó. Então, esse ozinho aqui, queridão, ele não é artigo, ele é um pronome que substitui substantivo, é um pronome substantivo, diga que diga, demonstrativo. Mais uma, para a gente fechar com chave de ouro. Sempre haverá os que lucram com o fracasso do próximo. Veja que eu tenho um os aqui, ó, precedendo o quê, ó? Tenho, sim. Troca esse os aqui por aqueles e vê se cabe dentro do contexto. Vamos embora. Sempre haverá aqueles que lucram com o fracasso do próximo. Posso, professor? Sim. Então, diga lá, qual é a classe gramatical desse os? Ele é um pronome. E é um pronome o quê? Substantivo. No caso, demonstrativo. Demonstrativo. Perfeito. Vamos ver isso dentro de um contexto ou dentro de provas. Olha a banca examinadora aqui agora com a gente, ó. Banca Sebrasp. Machado de Assis, poxa, professor, para mim foi o maior. Sim, Machado é impossível não ser o maior dos poetas, dos escritores, né?
É o maior, com certeza. Machado de Assis pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o que me encanta de forma mais particular é o fato de que ele estava o tempo todo pregando peças nos leitores e nele mesmo. Aí vem o comando de prova. No segundo parágrafo do texto, o termo o, que precede o quê? Cadê o termo o precedendo o quê? Tá aqui, ó. O termo o precedendo o quê, ó? Esse ozinho aqui, ó. Precedendo o fato. Esse ozinho aqui, ó, precedendo o fato, ó. Maravilha. E esse ozinho aqui precedendo o quê? Tempo. Classifica-se como artigo nas 3 ocorrências? Deixe-me ver se é artigo nos 3 ocorrências. Vamos lá, Valério. Vem que vem. Eu chego para você e coloco, ó. Machado de Assis pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o quê? Eu tenho um o precedendo o quê? Tem. Ó. Eu vou trocar esse o por aquilo. Deixe-me ver se eu posso trocar esse o por aquilo. Machado de Assis pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas aquilo que me encanta de forma mais particular, então esse o é aquilo. Então esse o não é artigo, Valério. Esse o não é artigo, não. O o, a, os, as, precedendo um de, precedendo um que? Qual é a classe? Pronome, substantivo, diga que diga, demonstrativo. Então a questão já está errada. A questão já está errada? Já, porque ele diz que nas 3 ocorrências o o é artigo. Então não é, Valério? Não. Agora aqui sim, ó. Ó. Aí ele diz, mas aquilo que me encanta de forma mais particular é o fato. Aqui sim, ó. Esse o aqui, ó, ele é um artigo. Ele é um artigo? Sim. E o artigo acompanha o substantivo fato, ó. Aqui, para que nós tenhamos o, a, os, as, sendo artigo, tem que, dentro de um contexto, acompanhar um substantivo. É o fato de que ele estava esse o aqui também, ele é artigo, ó. Ele é artigo porque ele acompanha o substantivo o quê? Tempo. Vamos ao comando. No segundo parágrafo do texto, o termo o, que precede o quê? Precede fato, precede tempo, classifica-se como artigo nas 3 ocorrências? Errado. Só é artigo nas 2 últimas ocorrências. Furou? Muito bem, Valério. Furou. Vamos embora. Para que nós possamos fazer outras. Vem a banca agora FCC, Fundação Carlos Chagas, que tem a incumbência de fazer a maioria dos tribunais no Brasil. Assinale a alternativa em que na expressão destacada, na expressão destacada, assinale a alternativa em que na expressão destacada o termo o está empregado como pronome demonstrativo. Valério, quais são os termos destacados aí para mim, por favor? Esse termo aqui, ó, do. Esse termo aqui, ó, do. Letra C também, do. Letra D é o do. E é esse letra E. O do aqui, ó. São esses termos destacados. Vamos ver. Então, qual que é o comando, querido? Ele quer que esse do seja um pronome demonstrativo. Vamos embora? Vamos na manha. É que foi ganho com o suor do meu rosto. O é artigo, acompanha o substantivo o suor do meu rosto. Vamos devagar aqui, ó. O suor do meu rosto, esse D é preposição. Esse O é artigo, ó. Vamos que vamos. O suor do meu rosto, D preposição. Esse O é artigo, ó. E esse artigo aqui, ó, ele acompanha o substantivo o quê, por favor? Rosto. Olha o artigo acompanhando o substantivo. Aí D mais O, eu tenho 1, 2, 3 fonemas. D mais O virou o quê? Do. Perdi fonema? Sim, ó. Eu tenho um processo chamado contração. Maravilha, Valério. Então esse do
Não temos aqui pronome demonstrativo. Esse o não é igual àquilo. Não é igual àquele. Não é igual a aquela. É que foi ganho com o suor daquilo meu rosto. É que foi ganho com o suor daquela do meu rosto. É que foi ganho com o suor daquele meu rosto. Não, não tem, tá? Então esse o é um artigo. E que foi ganho com o suor do meu rosto. Essa preposição aqui tem um valor nocional de posse. E que foi ganho com o suor do meu rosto. O rosto é meu. Esse de a gente vai ver depois que tem a carga semântica de posse. Valor nocional, que eu vou ensinar depois, o valor relacional da preposição e o valor nocional. Ideia a carga semântica. Então, furou. Valério, furou. A letra A aqui, ó. Tchau. Letra A já foi embora. Então, a letra A foi embora. Muito bem. Vamos agora, por gentileza, a letra B. Letra B. Para desrespeitar a vontade do falecido. Esse A é artigo. O artigo acompanha o substantivo vontade. A vontade do falecido. Opa! Esse do aqui, ó, novamente, é B mais O. É B mais O, Valério? Sim, ó. É B, preposição, mais O. B mais O. Então, aqui, na verdade, haverá uma contração da preposição B mais o artigo, ó. Aí, D mais O, diga lá, é do. E esse do, professor, é uma contração. Então, esse o, ele é artigo. E o artigo está acompanhando o substantivo o quê? Falecido. Para desrespeitar a vontade do falecido. A vontade dele. Esse de caracteriza a ideia de posse. Então, esse do aqui eu não posso trocar por daquilo. Para desrespeitar a vontade daquilo falecido. Daquele falecido. Daquela falecido. Não. Letra B também furou. Vamos à letra C. A letra C, Valério. Letra C, a gente vai trabalhar o seguinte. Olha lá. Em que se tornou conhecido do que a carta dizia. Olha lá. Quero chamar a sua atenção. Ó. Eu tenho um D aqui, ó. Ó, tenho um D aqui, eu tenho. E eu tenho um O. Só que esse O, ele está precedendo o que, por favor? Um que, ó. Esse O está precedendo um que. O que a gente acabou de aprender? Um O, A, os, as. Precedendo um D ou um que, troca esse O aqui por aquele, aquela, aquilo. Para ver se dá. Em que se tornou conhecido, em que se tornou conhecimento daquilo que a carta dizia. Esse D é preposição. Esse O, ele é igual àquilo. Então vai ficar B mais aquilo. Na verdade, esse D mais aquilo vai virar o do. B mais O, olha a contração, do. E esse do, ele é igual a daquilo. Ele é igual a daquilo, sim, ó. Troca. Em que se tornou conhecimento, em que se tornou conhecimento daquilo, ó, daquilo que a carta dizia. Preposição de. Eu tenho um O precedendo um que. Esse O é igual àquilo. D mais O é do. E esse do pode ser trocado por daquilo. Então, Valério, volta ao comando. Assinar a alternativa em que na expressão destacada, que é o do, o termo o, que esse termo o aqui, ó, é igual àquilo. O o está empregado como pronome demonstrativo. O o é o pronome demonstrativo? Sim. O de é a preposição. O o é um pronome substantivo demonstrativo. Ó. Só o o aqui, ó, ele é igual àquilo. Ele é um pronome substantivo demonstrativo, já que ele está precedendo um que. Então a resposta certa é a letra o que, por favor? A letra C. Valério, dá para você, por gentileza, ver a letra D? Sim. Olha a letra D, queridão. Ó, uma carta
cuidadosamente colocada dentro do cofre. Ó, dentro do cofre eu tenho o D e eu tenho o O. Aqui ficou muito fácil. Dentro do cofre, dentro dele. Esse D é preposição e esse O é artigo. Já que o artigo aqui está acompanhando o substantivo o quê? Cofre. O cofre dele. Aí D mais O é do. Olha a contração. Esse do não é igual daquilo. Uma carta cuidadosamente colocada dentro daquilo cofre. Não tem lógica. Então esse O é artigo, não é pronome. Então furou. E a letra E, vamos aqui na letra E, apanhou um resfriado. Do resfriado passou a pneumonia. Esse do aqui, querido, ó, você tem contração de D mais O. Esse D é preposição, esse O é artigo, ó. Olha o artigo acompanhando o substantivo resfriado. Apanhou um resfriado do resfriado dele, né? Ideia de posse. Então, D mais O é do. E esse do é uma contração. E é uma contração da preposição D mais o artigo O, que acompanha o substantivo. Então, de fato, a resposta é a letra C. Observe, querido, por gentileza, que o O é considerado pronome substantivo demonstrativo quando estiver adiante. Dá uma olhadinha aqui para mim, para você entender melhor. Dá uma olhadinha aqui para mim. Observe, querido, que o a, os, as, para ser pronome substantivo demonstrativo, terá que preceder a preposição de e terá que preceder o pronome relativo o quê? E nesse caso, o a, os, as, eles podem ser substituídos por outros demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pegou? Então vamos que vamos. Vou te dar mais um exemplo aqui, ó. Mais uma questão aqui da banca Sebrasp, para você entender, ó. Vamos aqui. Valores que diferem. Vamos fazer essa questãozinha aqui, que agora a banca não é FCC, é Sebrasp. Olha só como é que vai ficar. Valores que diferem nitidamente dos da idade média. Olha, os vocábulos do e da provêm ambos da contração, da preposição de com outro vocábulo, ó, com outro vocábulo, isto é, com a outra classe gramatical, em dos, com um pronome demonstrativo, em da, com a contração com o pronome relativo. E aí? Vamos ao contexto? Vamos. Valores que diferem nitidamente dos da idade média. Diferem. Eu tenho aqui, querido, ó, esse verbo aqui, ó, rapidamente para você. Sei que você é um aluno que está estudando muito. Diferem, eu tenho o verbo diferir. Ó, o verbo aqui é o verbo diferir. O verbo diferir. E o verbo diferir, eu tenho uma coisinha para você aqui, ó. No sentido, se você encontrar no sentido, ó, no sentido de ser diferente, no sentido de ser diferente, no sentido de distinguir-se, ó, distinguir-se, você vai ficar emocionado, distinguir-se, ele será o quê, Valério? Ele será tipificado, ó, será um verbo transitivo indireto, ó, e vai pedir a preposição o quê, por favor? De. Me dá exemplo, professor. Dar-te aí, ó. Olha um exemplo que eu posso te dar aqui para você entender melhor. Ó, a paixão, deixa eu colocar aqui um exemplo fácil. A paixão difere muito do amor. A paixão difere muito do amor. Vem que vem. Olha lá.
Vamos fazer análise sintática. Faça a pergunta para o verbo, para achar o sujeito. O que é que difere muito do amor? A paixão. A paixão é um sujeito. Sujeito é um termo essencial. Cadê o núcleo? Paixão. É um núcleo só? Então é um sujeito o quê? Simples. E é um sujeito simples determinado. Maravilha. Vamos à regência do verbo. A paixão difere. Esse verbo traz um sentido completo ao sujeito? Não. Então ele é verbo transitivo. Esse verbo diferir está no sentido de distinguir-se? Está no sentido de distinguir-se? Está no sentido de ser diferente? Está. Ó. A paixão é diferente do amor. Diferir no sentido de distinguir-se é verbo transitivo direto. Quem difere de algo, difere de alguém. Do amor é o objeto indireto. Veja que eu tenho a preposição de, que vem da regência do verbo diferir. Mais o artigo o, olha o artigo o. Aí como é que vai ficar, Valério? De mais o, olha a contração, é do. Esse do é uma contração da preposição de, exigida pela regência do verbo diferir, e o artigo o, que acompanha o substantivo, o que, por favor? Amor. Maravilha. Agora volta. Agora dá para você matar. Vamos lá? Bora. Agora ficou fácil, professor. Você desmiuçou aí, ó. Vamos lá. Valores que diferem. Valores que diferem. Esse diferir está no sentido de ser diferente. Está no sentido de distinguir-se. É verbo transitivo indireto. Ó. Quem difere, difere de. Ó. Quem difere, difere de. Ó. Olha a preposição. Mas eu tenho os, atenção, abençoadinho. Eu tenho os, ó, o os aqui, precedendo a preposição de. Eu tenho os precedendo a preposição de, Valério? Eu tenho. Então, ó, esse os, eu vou trocar por aqueles, ó. Ó, eu tenho os precedendo de, o, a, o, as, precedendo de, ou o que? Esse o, a, o, as, ele é pronome, ó. Aí vai ficar de mais os, ou melhor, deixa eu apagar aqui, ó. É porque deixa eu fazer a coisa bem feitinha, ó. De mais os, ó. Aí de mais os, aí vai virar o que, Valério? 1 minuto. B mais os, olha a contração, ó. Dos. Eu tinha 1, 2, 3, 4 fonemas. Olha a contração. Mas esse os, ele precede o de. Esse os, ele tá com o sentido de aqueles. Tá no sentido de aqueles. Leia, leia, leia. Valores que diferem nitidamente daqueles da idade média. Daqueles da idade média. Esse dos é igual a daqueles, ó. Ó, é igual a daqueles? Sim, ó. É igual a daqueles. De preposição do diferir e o os que é igual àqueles. De mais aqueles forma o que, por favor? Daqueles. Ai, caracoles. Deixa eu voltar aqui. Daqueles. Valores que diferem nitidamente daqueles da idade média. Ok. Então esse dos aqui, ó. Esse primeiro dos, o vocábulo dos e o da, vamos ver o da aqui, ó. Valores que diferem nitidamente dos valores da idade média. Agora olha só. Esse da aqui, ó, os valores da idade média. Aqui sim, ó. Esse da é preposição de mais o artigo, ó. Mais o artigo. É preposição de mais o artigo a, Valério. B e o a, ó. B mais a vira o que, professor? Da. Olha a contração. E esse a é artigo. Acompanha literalmente o substantivo idade. Então, vamos à questão. Os vocábulos dos e da provêm ambos da contração da preposição B com outro vocábulo. Até aqui tudo bem. Em dos, que é esse primeiro aqui, ó. Dos com um pronome demonstrativo. Ó, B, quem difere, difere de. Esse os é aqueles. B mais os, dos, daqueles. Ok. E em da, com artigo definido. Perfeito. Ó. Os valores da idade média.
Da Idade Média, de mais a artigo. Então, de mais a é da, esse aí artigo acompanha o substantivo. O item é certo ou errado, Valério? Perfeito, querido. Maravilha, professor. Queridão, dá uma olhadinha para mim. Quero perguntar, deu para você pegar? Maravilha. Qualquer dúvida, faça a revisão gramatical. Sempre é salutar você fazer uma revisão. Não deixe de revisar. Vamos tomar uma água.